Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que a gente tem um cupom nas lojas oficiais do Flamengo online. Cupom PAPA, você encontra os produtos do Flamengo com desconto de 5% utilizando o cupom PAPA na loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Mais uma vez eu venho informar vocês que estavam acompanhando a coletiva de imprensa do Marcos Braz, essa confirmação aí da saída do Rafinha, todos muito chateados, muito tristes. Eu venho dizer para você que está chegando aqui que a gente não fez o Mengão 11h30 para a gente deixar toda a audiência, tudo lá na Flá TV, para o pessoal poder acompanhar, né? Porque queira ou não ia atrapalhar um pouco o horário, ia ficar muito em cima um do outro, e a gente então fez o nosso vídeo de madrugada e esperou esse momento para trazer essas notícias para vocês. Inclusive a gente vai colocar aqui na sequência um trecho da coletiva de imprensa do Marcos Braz, para quem perdeu o começo da coletiva, também para quem quer rever ou perdeu o começo. A gente já passa para vocês o seguinte: ele já confirmou a saída do Rafinha, ele explicou como isso aconteceu, a questão da cláusula, e eu venho aqui falar o seguinte: Marcos, você não tem culpa nenhuma. Para você conseguir trazer um grande treinador como o Jorge Jesus, um grande jogador como o Rafinha, você tem que aceitar o que eles querem colocar nas cláusulas. O Flamengo não conseguiu renovar o contrato do Rafinha e mudar essa cláusula. A gente já sabia que era uma situação muito ruim, que poderia gerar a saída do jogador, essa cláusula, para a Europa, e o Rafinha está fora. O Marcos Braz fala também sobre situação de Domenech, né, no Flamengo, dá força ao treinador, explica sobre questão de Rodrigo Caio, lateral, explica sobre questão da parte física dos jogadores, nega qualquer situação de jogador estar acima do peso, fala sobre a chegada de um substituto para o Rafinha. Nós temos muitos temas falados aí, né? A gente abre a coletiva com a nossa pergunta da nossa repórter Isabelle Costa. Ela já pergunta de cara sobre a colocação do Filipe Luís, né, com relação ao Flamengo fora dos trilhos. Vocês vão acompanhar aqui tudo. Eu lembro você que no comentário fixado tem o nosso sorteio. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Você pode ajudar a gente. O melhor presente que você dá para um canal independente é a inscrição. Ela é gratuita, o botãozinho vermelho aqui embaixo. Você se inscreve, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Vamos então para a coletiva do Marcos Braz, abrindo aí com a Isabelle. Agora a Isabelle Costa do canal Paparazzo Rubro-Negro. Boa tarde, Braz. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Filipe Luís disse que os problemas não se resumem só à chegada de um novo técnico, que mais coisas estão acontecendo que tiraram a equipe do trilho. O que de fato vem acontecendo no Flamengo? Tem a ver com uma possível saída do Rafinha? Vamos lá. Eu não vi a entrevista do Filipe Luís, mas eu tenho certeza que o que ele quis dizer aí é em função de quando se troca um treinador, quando se chega. Não é só o simples fato de chegar um treinador ou de sair um treinador. Chegam pessoas com esse treinador, saem pessoas com esses treinadores, que têm relação dentro dos departamentos. Então, eu acho que é nesse sentido. Em relação ao Rafinha, como já foi falado aí na maioria dos lugares, o Rafinha recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Eu acho que os resultados não são questionáveis. O jogador ajudou muito a gente, ajudou junto com outros jogadores as conquistas que foram feitas. É um jogador de 34 anos, parece que faz aniversário amanhã ou depois de amanhã, faz 35 anos. E com 35 anos,
ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. O Flamengo, existe uma cláusula dentro do contrato do Rafinha, em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele poderia voltar quando quisesse. Agora, as pessoas têm que entender que quando o Flamengo foi buscar o Rafinha, foi buscar um jogador do Bayern de Munique, que jogava há 8 anos no Bayern de Munique, há 14 anos na Alemanha, e não era só convencer ele para vir jogar no Flamengo, era convencer ele a mudar de vida, acreditar num projeto e mudar de vida também, porque depois de você virar alemão, depois de você estar tanto tempo numa cultura europeia, a gente conseguiu demover ele dessa ideia de continuar lá, e ele veio para cá. Eu acho que foi maravilhoso enquanto durou. Ele se apega a uma cláusula contratual em que foi imposta por ele, em que foi colocada por ele, e que se não tivesse esta proposta, esse ponto lá atrás, ele não viria pela essa questão de segurança. Isso aí, na nossa cabeça, a gente achava que poderia ceder essa cláusula contratual. Foi feito isso, trouxemos o atleta. O Flamengo não pagou absolutamente €1 por esse atleta, contratado ao Bayern de Munique, e agora ele também está saindo do mesmo desejo que ele teve para vir, é o desejo que ele está saindo. A pergunta do Gustavo Henrique do Flashock é no mesmo sentido. Qual é a real situação do Rafinha? O Rafinha, a partir das 15h30, quando o Flamengo decola para Curitiba, o Rafinha está desligado do futebol profissional do Flamengo a pedido dele. O Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa tarde, Braz. O Flamengo já tem algum nome para a lateral direita? O Flamengo, há bastante tempo, vinha procurando, como eu sempre digo, o Flamengo sempre tenta contratações, tenta dar mais musculatura ao elenco profissional do Flamengo, e essa era uma posição que a gente há bastante tempo, há um tempo, vinha tentando, vinha analisando, vinha estudando. Todos sabem que esse ano é um ano atípico, em que tem uma pandemia mundial, em que tem números e incertezas que rondam não o Flamengo, mas futebol brasileiro, futebol mundial, e a gente, durante esse período, a gente não tinha conforto em fazer com qualquer contratação. Não é contratação para a lateral direita, é com qualquer uma. A partir do momento em que a instituição, ela, por um momento, corta salário de funcionários, em que a gente, em outros pontos, a gente corta salário de jogador futebol profissional do Flamengo, o Flamengo tem que se adequar a várias questões financeiras. A gente fez a opção não iria fazer qualquer contratação. A partir do momento de ontem, a gente é evidente que já está no mercado, como sempre teve,
mas agora, como quando eu falo que sempre teve, para não ser dúbio, o Flamengo estava analisando, o Flamengo sempre analisa, mas o Flamengo não estava confortável em fazer as contratações. A partir do momento que o Rafinha está saindo, a gente começa o processo efetivo de uma contratação para a posição. Bruno Cantarelli, da TV Band. A escolha por Domenech passou também pela semelhança do estilo de jogo com Jorge Jesus. Nesses primeiros jogos, as derrotas vieram mesmo com um estilo parecido, ou você acha que houve muitas mudanças rápidas em relação ao que era feito antes? Primeiro, o Jorge, sem querer comparar um trabalho com outro, o Jorge, quando chegou, o Jorge ainda teve 15 ou 20 dias para trabalhar, e o atual técnico teve 4 dias. O Flamengo confia no profissional que contratou, o Flamengo confia nos profissionais que chegaram junto com ele. Os resultados não são evidentes que não são esperados nem pelo técnico, nem pelos jogadores, nem pela gente, muito menos pelo presidente do clube, mas a gente confia no treinador, no trabalho do treinador, e a gente tem que entender que tem um tempo para isso ser maturado. Mauro Santana, da rádio Onda Mix FM. Até que ponto os resultados até aqui no Brasileirão interferem na condução do futebol? O jogo de sábado terá impacto para a continuidade do trabalho? Eu acabei de falar. A gente confia no contrato, a gente confia no profissional que a gente contratou, nas pessoas que chegaram com ele, e o trabalho será continuado normalmente. Não entendi muito a pergunta. Ele quer dizer o quê? Que o técnico vai cair já sábado? Não é por aí, não é assim que a gente trabalha aqui. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Marcos, boa tarde. Logo depois da partida contra o Atlético Goianiense, surgiu a informação de que Domenech encontrou os jogadores fora do peso ideal ao chegar no Flamengo. O que de fato aconteceu? Bem, essa situação aí, essa pergunta em relação ao peso, ela é assim, até de estranhar. Porque se você fizer uma análise, o departamento médico do Flamengo, o departamento de fisiologia do Flamengo, é reconhecido no Brasil e internacionalmente. O Dr. Tanuri e toda a sua equipe, toda hora são perguntados, quando eu falo, são perguntados, são arguídos sobre metodologia de trabalho, sobre trabalho. A grande imprensa, os grandes sites, a mídia alternativa, a toda hora fazem matérias exaltando, elogiando todo esse departamento, e de uma hora para outra tem problema com peso de atleta. Olha só, eu quero voltar aqui um pouquinho a um ano atrás, 1 ano e meio atrás. Quando Jesus chegou, falaram que tinha muito treinamento e que os jogadores estavam todos se machucando, se quebrando. Aí agora, que encontrou ou não encontrou jogador fora do peso. O que eu posso falar para vocês é que a gente tem um elenco maravilhoso, um elenco super profissional, responsável. Os atletas são inquestionáveis nesse ponto. Várias partidas, o Flamengo virou no final, correu até o final. O maior título que a gente teve foram nos acréscimos, nos minutos finais. Então não tem... Esse departamento aí, ele sempre funcionou bem, muito bem. E quanto a essa pergunta em relação ao peso, eu confio nos atletas e confio nos profissionais da área. Eu até fiz o seguinte, coisa que eu não faço nunca. Eu pedi os dados para mim dar uma analisada, para mim dar uma olhada. Os dados foram passados para mim. Eu pessoalmente vi os dados. Os dados não correspondem com qualquer tipo de falta de condicionamento. Evidente
evidente que o Flamengo não pode e não deve estar no melhor condicionamento do ano. O Flamengo tem várias competições a fazer. É um ano, mais uma vez, é um ano atípico, em que o ápice desse ato na parte física, ele não é para ser agora e não deve ser agora, e sim um pouco mais na frente, aonde estaremos disputando Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, entre a competição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu confio nos atletas e confio muito mais em toda essa engenharia, em toda essa atmosfera de atleta e o departamento médico do Flamengo. Eu respeito sempre as fontes do jogador, dos jornalistas, eu respeito sempre as perguntas dos jornalistas, mas eu não vejo, isso aí eu posso falar, porque eu pessoalmente fui ver as análises dos números dos atletas. Eu pessoalmente. E não tem, posso garantir para a torcida, posso garantir para os jornalistas que não tem nenhuma anormalidade em relação a isso. Monique Danello, do Esporte Interativo. Ainda sobre a lateral. Contra o Atlético Goianiense, o Rodrigo Caio foi improvisado no setor. Na época do São Paulo, ele já tinha dito algumas vezes que não gostava de jogar na lateral e que essa posição ele não conseguia ajudar, só atrapalhar. Ele se manifestou sobre isso? Como tem sido essa conversa com o elenco em relação às mudanças? Vamos lá. Eu até revi essa entrevista aí de um ano atrás, aí, de 2 anos atrás, do Rodrigo Caio. De fato, ele fala que se sente desconfortável de jogar na lateral, mas foi uma opção do técnico. Foi o que o técnico entendeu para o momento. Acho que o resultado do jogo não foi em função só disso. Eu acho que é injusto com o Rodrigo Caio, injusto com o técnico. A gente perdeu o jogo. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo jogou mal. Mas isso acontece. Times que são campeões também jogam mal. Eu queria puxar um pouquinho em relação, se você fizer uma análise, nos jogos com o Fluminense, nas finais do campeonato estadual, em que a gente estava com outro técnico, que a gente estava com os mesmos jogadores, talvez o Flamengo não foi no melhor do seu nível técnico, não foi grandes jogos que o Flamengo fez, mesmo sendo campeão. Se você puxar lá para trás, para o começo da pandemia, no 14 de março, quando o Flamengo fez seu último jogo contra a Portuguesa, já sem público, o Flamengo teve dificuldade enorme de ganhar esse jogo. Não sei se o torcedor, não sei se os jornalistas se recordam, o Flamengo virou nos minutos finais contra a Portuguesa. Isso acontece com o time campeão, isso acontece no futebol. É o que a torcida quer? Não é o que a torcida quer. É o que o jornalista tem que analisarem no momento. Os jogos, os resultados, é o que o jornalista tem que analisar no momento. Então a gente respeita a análise dos jornalistas, a gente respeita o chio da torcida, mas a gente tem que ter calma e tranquilidade para saber que a gente está no norte certo, mesmo tendo que fazer alguns ajustes. Então é isso, galera. Você acompanhou aí as primeiras perguntas ao Marcos Braz, ele continuou com a coletiva, mas eu acho que a gente pôde perceber que as perguntas mais importantes foram feitas no começo, depois é muita repetição, muita coisa repetida. Deu pra gente ter ele respondendo aí sobre praticamente tudo. A Isabelle Costa, no canal Paparazzo Rubro-Negro 2, está trazendo o conteúdo mais na íntegra para vocês, tá? Então, se inscreve aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, se inscreve lá também. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Vou deixar vocês aqui rapidamente com o vídeo do meu amigo da Xiaomi Plus, a loja que trouxe para mim aqui, entregou o meu telefone e também, óbvio, entregou o telefone do nosso sorteio que está aí no comentário fixado, junto com o nosso clube de membros, junto com o canal de transmissão. A gente sempre fala para vocês aí o link também da Steak Prime Club, a sua boutique de carnes aqui no Rio de Janeiro. Então aí tá aí no comentário fixado. Mas agora com vocês o nosso amigo da Xiaomi Plus. Ó, esse aqui que foi lá fazer a entrega pro Thiago Maia, hoje tá aqui trazendo um Xiaomi para mim e um Xiaomi
pro tio da minha esposa. A loja tá aqui, ó, na camisa dele, Xiaomi Plus, tá, galera? Super indico. Pede aí um preço, desconto do canal Paparazzo Rubro Negro. Pede pra galera dar uma moral pra vocês aí. Fala, ó, vim pelo Paparazzo, que ele vai fazer um desconto aí especial pra vocês, tá? Em cima do preço original. Lembrando que o preço é muito bom, cara. Não é preço que você encontra em loja de shopping, não é preço que você encontra em outras lojas, e é um atendimento de primeira, tem garantia, tudo direitinho, nota fiscal. Então, Xiaomi Plus aí pra vocês. Ainda por cima é rubro-negro e vende pros jogadores do Flamengo, tá? Olha aí, ó. Fala aí, galera. Forte abraço. Obrigado pela confiança aí. Fiquem com Deus. Tamo junto.